Alguns dias, desde o beta negativo, eu voltei a beber. Meio que eu esqueci de Deus. Vivi dias afastadas da presença do Senhor. E hoje Ele me chamou novamente. Hoje eu vou ler uma parte do meu diário, do meu caderninho de experiências com Deus pra você. Esse vídeo tá muito especial e é um presente do coração de Deus pro seu coração. Fique aí, fique atento porque o Senhor vai falar com você. Oi, eu sou a Paula, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das minhas experiências com Deus e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar contigo também através dessa experiência. Até porque eu não pretendia gravar esse vídeo, mas Deus é Deus e Ele pede, quando Ele pede, eu venho e faço. Já vou deixar claro que eu vou compartilhar um pouco para vocês aqui também da minha vulnerabilidade. Se você tá aqui nesse vídeo, você me acompanha aqui nesse canal, você sabe que eu demorei alguns anos para conseguir engravidar. Tem até uma maratona de vídeos aqui onde eu conto essa jornada. Pois bem, no final do ano de 2018, nós já estávamos bem cansados de todo esse processo, de todo esse desgaste emocional, psicológico, financeiro. E aí nós fizemos uma tentativa em dezembro de 2018. Você já sabe que essa tentativa foi negativa, não deu certo naquela época, daquela vez. E naquela época, aquele embrião que eu coloquei era o meu penúltimo. Eu já tinha tido 15 embriões. Então esse era o 15º e o penúltimo sobrevivente. E aí depois que nós passamos pelo negativo, depois que nós efetivamente fizemos o beta e recebemos a notícia que não tinha dado certo, eu fiquei muito revoltada. Foi uma fase muito difícil para mim. Eu não conseguia entender, digerir, aceitar. E eu questionava muito a Deus por que Ele estava fazendo aquilo conosco, porque Ele não deixava a gente viver um sonho teoricamente simples, que era sermos pais. Eu achava que Deus não ouvia minhas orações, que Ele não me via, eu não me sentia filha amada. Eu realmente achava que Deus não se importava comigo e com esse problema, que era o meu maior problema. E aí, depois desse negativo, eu entrei em um período de deserto espiritual. E quando eu falo aqui deserto espiritual, foi um deserto mesmo. Então, nesse período, eu não quis mais falar de Deus, eu não quis mais estar com Ele, eu parei de orar, eu parei de jejuar, eu parei de ir na igreja, eu voltei a beber, conforme eu li ali no meu diário para vocês. Então, foi um tempo bem desgastante emocionalmente, e um período onde eu me enfraqueci totalmente espiritualmente. Eu peguei um atalho mesmo, escrito Mundo Velho, e eu fui em direção a ele. E por algumas semanas, andando neste caminho, eu comecei a ser incomodada pelo Espírito Santo, e ele começou a me trazer à memória quem eu era, a sua promessa, que isso ia dar certo, mas ao mesmo tempo eu lutava contra ouvir a voz de Deus. E durante essas semanas também, onde eu estava passando por esse deserto espiritual, eu já vou explicar para vocês por que deserto, eu cada dia me sentia mais vazia e mais incompleta. E não pela chegada do meu bebê que não tinha dado certo, mas era como se um buraco ainda maior se instalasse dentro do meu peito e dentro do meu coração. No meio de toda aquela situação, eu ainda estava muito mais deprimida com o meu sentimento de vazio do que propriamente com o negativo da minha gestação. Era como se eu estivesse caminhando e todas as vezes eu pisasse em um buraco e caísse um pouquinho mais, conseguisse sair e se afundasse um pouquinho mais no próximo passo. E aí, nessa caminhada, no meio de vazio, desencontros, frustrações, deserto espiritual, um belo dia, o Espírito Santo me levou a ouvir a voz dele de uma forma clara e me levou aí num culto. E eu já estava sem ir há algumas semanas. E aí, naquele domingo, com um incômodo, com um desconforto que o Espírito Santo causou no meu coração, eu resolvi ir. E foi a melhor decisão da minha vida. Quero ler para você um trechinho do meu diário em que eu conto o que eu escutei lá. Fui ao culto e quem pregou foi o pastor Luiz. Ele pregou sobre os vasinhos de azeite e o milagre dessa multiplicação, que não podemos menosprezar o pouco, e imediatamente pensei em meu único embrião que estava lá. Durante o culto também me veio um pensamento. E se Deus fizer um milagre sobrenatural e eu engravidar neste embrião? Será? Não sei. Mas fiquei esperançosa novamente com essa possibilidade. Diante dos fatos, isso seria um verdadeiro milagre. Por isso já anotei tudo aqui.
E essa pregação está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 em diante, onde conta a história da viúva que ficou com a dívida do marido. E eu não vou ler todo o texto aqui para vocês, para que o nosso vídeo não fique muito extenso. Mas em resumo, conta a história de uma mulher que ficou viúva e com a dívida do marido. E aí Eliseu tá conversando com ela e ela fala: o que eu faço? O que você tem na sua casa? Ele pergunta. Ela fala: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E ele fala: então vai, empresta vasilhas dos seus vizinhos, onde você encontrar vasilhas, derrame aquele azeite sobre todas as outras vasilhas. E a história nos conta que todas as vasilhas foram cheias, que aquele azeite foi multiplicado. E ela foi, vendeu esse azeite, pôde pagar as suas dívidas e ainda ela pôde viver com o restante do que sobrou. E aí o que aconteceu comigo foi um milagre também, um milagre de esperança, onde naquele dia eu tive um encontro novamente com o Senhor e a palavra dele me pegou de uma forma maravilhosa. E então, depois que eu saí desse culto, houve como um romper na minha vida espiritual novamente, como se o Senhor me despertasse e eu voltasse assim de uma hora para outra para Jesus. Eu estava andando num caminho, eu estava indo por um caminho totalmente errado, por uma frustração, por algo que ainda não tinha dado certo, mas por conta disso, eu me desviei da palavra. Em algumas semanas andei por um caminho torto, mas o Espírito Santo, Deus em sua infinita misericórdia e bondade, me colocou novamente no seu caminho, através dessa palavra. E essa palavra eu quero deixar para você. Assim como eu mudei a minha rota, eu te digo hoje, mude a sua também. Se algo te frustrou, se você está passando por uma batalha, por uma luta, por um desafio, que você acha que Deus não te ouve, ou não te vê, ou não fala contigo, ou não ouve as suas orações, Ele está te vendo sim. E assim como Ele falou comigo, Ele está falando com você através desse vídeo. Eu pude ver a luz do Senhor novamente. E o meu pensamento, que até então era: nossa, eu já tive 15 embriões e ainda não deu certo. Eu peguei esse pouco, essa palavra de que essa viúva tinha apenas uma botija de azeite. Eu peguei esse como se fosse o meu embrião. Eu trouxe essa palavra para o meu coração e eu falei: se o Senhor quiser multiplicar, se o Senhor quiser dar vida, eu preciso de apenas um. Eu não preciso de 15. E vocês sabem o final dessa história, que no mês seguinte nós fizemos a transferência desse embrião, que até então, na classificação dos médicos, era um embrião classificado como não tão bom, existe lá toda uma categoria para isso, mas ele não era tão bacana, poderia não dar certo. Mas Deus fez um milagre, Ele fez o impossível para que Ele fosse reconhecido, para que a glória dele fosse reconhecida, e eu engravidei do meu Theo nesse último embrião. Então, esse pouco de azeite, Deus me deu esperança, essa palavra entrou no meu coração e a promessa, o milagre aconteceu. E é isso que Deus quer trazer para você nesse dia, com esse vídeo, que você também se sinta abraçado aí na sua dificuldade, que você se sinta amparado. Deus está te vendo e Ele sabe de todas as suas lutas e de todas as suas lágrimas. Sabe, eu sempre falo que Satanás, ele não quer o nosso sofrimento no sentido de... Ele não quer ver o meu filho doente, ele não quer que eu perca o meu emprego, ele não quer que você viva um luto, uma derrota. O que Satanás quer é nos tirar da presença de Deus. E para nos tirar da presença de Deus, ele usa dessas situações, desses artifícios, das nossas dificuldades, porque muitas vezes nós não estamos prontos, nem maduros para suportar os sofrimentos. Então nós automaticamente nos afastamos da presença do Senhor. E nós temos que estar em espírito, nós temos que estar vivendo pelo espírito para que nós não caiamos nas setas e nas armadilhas do inimigo. E é isso, gente, eu não quero me estender demais, eu espero que essa palavra tenha feito algum sentido na sua vida, que você tenha recebido ela assim com fé mesmo e continue na sua jornada, continue. Se gostou, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque toda semana tem um vídeo novo para você.
Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!